Vamos pintar Bobbie Goods pela primeira vez? Vem comigo, pegue seus lápis de cor, suas canetinhas, o que você tiver aí, e vem passar esse tempinho comigo, pintando, colorindo esse livrinho. Eu escolhi esse desenho, mas vi que tinha muitos detalhes e resolvi ir para a próxima página. Antes de começar a pintar, eu resolvi colocar esse plástico para proteger a imagem seguinte das cores da canetinha, que transferem bastante. Iniciando o desenho com esse tom de vermelho mais fechado, minha primeira ideia era fazer com as cores primárias. Então eu ia usar vermelho, amarelo e azul nas partes principais do barco, nas velas, mas não deu certo. Não ficou muito legal. Depois eu começo a arrumar. De primeira, ficou marcando bastante. Minha primeira vez pintando, eu não tenho muita técnica com as canetinhas. Eu sempre pintei com lápis. Então foi bem complicado começar a pintar com essas canetinhas. E eu tenho uma mão bem pesada. Eu achei que eu ia afundar as canetinhas. Minha mão, depois de pintar, ficou bem dolorida, porque eu tentei fazer uma mão leve para fazer essa pintura, com medo de afundar as canetinhas, né? Como eu tinha dito. Já pintei a parte amarela, que ficou esse tom de amarelo mais pôr do sol. Quando eu acabei e vi a tonalidade, pensei, e agora? Com que tom que eu pinto o sol? Eu queria o sol dessa cor, só que ele tá tão pertinho do sol que eu não queria pintar da mesma cor. Então eu tive que reinventar esse sol do entardecer. O azul ficou manchado, né? Agora, vendo como ele secou, eu tive que deixar secar um pouco para vir com uma segunda demão. Já nos passarinhos, vamos chamar esses passarinhos de gaivotas, eu resolvi pintar cada bico de uma cor. Tava testando as canetas, eu estava empolgada, então comecei a colocar aí uma cor de cada um. Já a lontra, essa eu acertei no tom. Achei que ficou uma gracinha. Essa lontra ficou nesse tom meio marrom frio. E na hora que secou, ela ficou uma graça. Eu acho que ficou o desenho mais bem pintadinho daí. Bom, voltando o desenho para as gaivotas, esse é um dos tons que estão falhando. Fiquei muito chateada porque eu achei um bege meio amarelado tão bonitinho, mas ele, toda vez que eu pintava, ele acabava saindo um pouco do papel. Eu pintava e ele esfolava o papel. Tentei passar mais algumas vezes, mas não teve jeito, ficou manchado. Parecia que estava acabando a tinta. Então, resolvi pintar uma gaivota desse tom de bege mais amarelado e as outras de um tom de bege mais rosado. Eu tive a ideia, igual dos bicos, de pintar cada gaivota de uma cor, mas fiquei chateada que só uma tava com aquele bege amarelado. Então, eu resolvi pintar mais uma garça com esse tom de bege, mas ficava muito ruim o tom. Ele ficava despedaçando o papel, a pintura não ficava legal, ficava manchado. E eu queria fazer dar certo. Então eu voltava para tentar passar algumas demãos, só que não esperava secar completamente. E isso acabou ficando super estranho no desenho. Essa que eu estou pintando agora, ela foi a que ficou mais, assim, judiada da pintura, dessa tinta. Tá vendo que eu passo a mão várias vezes para limpar o papel? Ficou arrastando o papel. Infelizmente, no final, eu tive que passar o tom de bege mais rosadinho em todas as garças, que aí perdeu a graça de cada uma ser de uma cor. Mesmo as garças não sendo dessa tonalidade. O que vale é a nossa intenção criativa. Artistas podemos ser, se a gente treinar bastante, não é mesmo? Continua aqui no canal, continua me seguindo. Eu vou trazer outras páginas aqui pintando também. Vamos aprender junto as técnicas. Eu vou mostrar aqui o máximo de detalhes possíveis durante a minha pintura. Como eu disse, eu não sou profissional, então vai ser bem bacana porque vamos aprender junto as técnicas.
venho aí tentando, como eu disse, fazer novas camadas desse tom de meio amareladinho, bege mais amareladinho, mas não deu certo, gente, que triste. Então, eu pensei em voltar para as patinhas só de uma cor, não fiz igual os biquinhos das garças, mantive só uma cor, pintei tudo, porque nessa hora eu já estava triste, chateada e também já tinha perdido um pouco da paciência, porque estava tentando recuperar a cor dos pássaros. Vindo para o deck, essa parte primeiro do tronco, eu resolvi pintar tudo de uma cor, tudo de marrom. Ficou bem escuro. Eu achei que ia clarear conforme a tinta ia secando, mas ela não clareou tanto assim. Então eu achei que ficou muito sem graça, não tinha nenhum detalhamento da madeira. Então eu vi um vídeo no TikTok que ensinava a fazer um detalhamento de madeira e aí resolvi testar aqui nessa parte. Não deu para ver muito bem porque eu vim com a mesma canetinha do mesmo tom para fazer essas veias da madeira. Não tenho muitas cores de marrom, eu comprei uma caixinha da Touch de 100 cores para começar a pintar. Eu não, como eu disse, não tenho muita técnica e eu não sabia que ia ficar tão escuro. Infelizmente, no vídeo ficou bem escuro. Como aqui eu estava com uma luz direta, e dava para ver normalmente, mas no vídeo não ficou tão perceptível assim. Uma pena, né? Mas saí completando tudo. De primeira, eu ia fazer só os primeiros veios, aqueles que estavam aparecendo, mas eu falei, não, eu quero completar tudo com os veios. E aí foi que ficou realmente muito escuro. Mas eu tive, na próxima parte, que é a parte do chão do deck, eu falei, não vou pintar tudo. Primeiro eu vou fazer as veias, o detalhamento, e não vou fazer uma base ali no fundo do deck. Só vim fazendo esse detalhamento da madeira. Olha, demorou bastante. Eu acho que fiquei bem uns mais de 20 minutos, meia hora, só fazendo esse detalhamento da madeira. Porque eu vim fazendo e aí eu fazia outra camada, né? Porque tem que deixar ali um pouquinho por cima do outro para poder sair, ficar parecendo uma madeira mesmo. Eu aprendi aí, fazendo. Então, olhem, façam comigo, vamos aprender junto, porque é isso, a gente vai se tornando um artista a cada dia, a cada técnica que a gente aprende. Ficou uma graça no final, ainda bem, deu certo o deck, ficou escuro, porque, como eu disse, eu não tenho muitos tons de marrom. Um marrom mais claro, eu achei que ele era muito avermelhado, que inclusive eu vou pintar o barco, vocês vão ver mais pra frente, e os outros eu achei que era um tom mais amarelo. Esse é o único tom de madeira que eu realmente, assim, parece tronco de árvore, que eu gostei dele, sabe? Bem tom, bem marrom mesmo. E fui, conforme vocês estão vendo, preenchendo todos os espaços em branco. Linha por linha, fui fazendo esse detalhamento, preenchendo tudo. Gente, haja paciência, né? Tem que ter uma paciência. Como foi a minha primeira página, eu tava muito receosa de não dar certo. Mas eu me cobrei muito, né, de querer fazer uma coisa muito profissional, sendo que eu não sou profissional e também não tinha testado várias técnicas. Então eu pensei, não, isso aqui é para eu relaxar, para eu aprender e passar um momento bacana ali de desestresse. E no final acabou que ficou bonitinho. Não ficou, grandes coisas, mas ficou uma graça, ficou bem distribuída ali os veiozinhos, eu achei que ficou bem bacana. Seguindo com essa parte, vamos começar o primeiro barco. Eu estava na vibe de querer fazer tudo de duas cores. Então, o barco, testei os dois tons de marrom que eu havia falado que é um pouco mais claro. Então, aí tem um tom mais caramelo e um tom mais clarinho, que parecia um tom de corda. Depois eu pensei, nossa, parece corda, um tom de corda, não parece tom de madeira. Mas já tinha feito, então segui com esse tom mais claro, fazendo o tom mais escuro e o tom mais claro. Deu um pouco de trabalho porque a tampa das canetas não é o mesmo tom da cor da caneta.
E a tampa das duas canetas estavam muito iguais para mim, então eu ficava toda hora tendo que olhar a tampa da caneta para ver se eu estava pegando a tonalidade certa. Na verdade, nem ver a cor, eu tinha que ler um número para ver se eu estava pegando a caneta certa, com medo de começar a misturar as cores na parte que não era. Então eu falei assim, eu vou fazer primeiro o escuro, depois eu venho e completo toda a parte mais clara. Ficou bem bonitinho também. Esse já dá para ver um pouco mais da parte do detalhamento da madeira, porque é o tom mais claro, né? Apesar que quando secou o deck, deu até para ver, né? Sem ser a parte do tronco, a parte do chão ficou até visível, né? Ficou legal. Claro, vamos aperfeiçoando essa técnica para nos próximos desenhos ficar mais visível, ficar mais legal. Não vou estar uma expert no próximo desenho também. Isso é com o tempo que a gente vai pegando e vai testando, né? Eu até estava assistindo um vídeo no TikTok que uma pessoa tinha uns exemplos e aí ela ia colocando o desenho para comparar o que ela queria, as técnicas que ela queria usar. Eu achei bem trabalhoso. Eu gosto de sentir o desenho e ir pintando. Mas eu não sou artista, eu não sei o porquê que ela fez aquilo, né? Eu gosto de ver o desenho e ir decidindo ali conforme eu achar que tá bom, que tá ruim. Assim, não deu muito certo nesse primeiro desenho, porque eu comecei com uma ideia e fui mudando a ideia no meio do caminho. Porque comecei com esses tons primários aí, eu fechei um pouco mais o tom por causa do anoitecer, desculpa. Então eu falei, eu vou fazer mais fechado para parecer, né, que tá ali mais escuro por causa do tempo, da hora do dia. Acabando aí o barco, ficou bonitinho, deu para ver bem, principalmente tanto o escuro quanto o claro, na verdade. Deu para ver bastante. Eu não sabia como eu ia pintar o dentro do barco, mas pensando comigo, não, como está dentro, tudo que tiver dentro de alguma coisa eu vou pintar de escuro, né? Porque não tá batendo tanta luz. Também não tenho muita noção de luz. Onde deveria bater a luz, onde deveria ser mais claro e escuro. Eu vou no feeling. Eu imagino, aqui tá batendo um pouco de claridade. Ali eu faço a iluminação. Aqui é mais escuro? Ali eu faço sombra. É tudo da minha cabeça. Não sigo nenhum roteirinho de pintura. Na verdade, eu não sigo roteiro para quase nada. Inclusive, para gravar esse vídeo, para fazer o áudio desse vídeo, não segui roteiro nenhum. É tudo tirado da cabeça ali e faz na hora. O segundo barco, eu fiz com um tom de marrom que eu achei mais avermelhado. Não curti muito bem esse tom, não curti não. Achei que ficou escuro e não ficou um tom bacana para um barco. Mas eu não ia pintar tudo do mesmo tom de marrom. Então é isso que tinha. O legal é que eu testei todos os tons de marrom que eu tinha. Então, para uma próxima, eu vou pegar de referência. No início do vídeo, eu tinha mostrado aquela paletinha de cores de testes, mas o papel que eu usei é um papel Canson. É um papel mais grosso e ele absorve bastante a tinta. E a tonalidade mudou um pouquinho em relação a esse papel do Bobbie Goods, que aparenta ser um papel sulfite, mas ele é um pouco mais grosso que o normal, né? Parece que tem uma gramatura aí mais grossa. Gente, chegou no sol, finalmente. Como eu tinha usado o amarelo sol na vela, resolvi pintar o sol de que cor? De laranja. Falei, está entardecendo? Vou fazer o sol meio alaranjado. Eu sei, eu deveria ter pintado de amarelo, talvez, enfim. Mas minha criatividade estava em alta. Então eu fiz desse tom aí de laranja, resolvi pintar tudo de uma cor e falei, não, vou fazer uma graça. E resolvi ir pintando ali, misturando as cores. Pintei de um tom de laranja mais escuro, um laranja médio e no final com um amarelo mais aberto. Não deu muita diferença porque eu queria fazer um degradê,
mas até que ficou bacana. Não misturou tanto, mas ficou bacana. No céu eu fiz a mesma coisa. Comecei, ao invés de pintar tudo, na verdade, igual ao sol, que eu fiz tudo e depois fui fazendo degradê, comecei direto no degradê. Eu queria fazer aquele sol, sabe, fim de tarde, sol de praia, que o sol fica meio roxo. Eu queria ter essa ideia. Na verdade, eu tive essa ideia e eu queria que ficasse desse jeito no papel. Então, eu escrevi no Google como que era esse céu que eu queria. Então, a minha referência para esse sol do anoitecer foi do Google. Eu peguei uma foto e tentei fazer igual. Claro que não ficou, porque eu fiquei imaginando como que eu vou fazer a parte mais azulada passar para o roxo, passar para o laranja. Achei bem difícil fazer isso, porque com lápis a gente consegue ir mesclando essas cores. Já com a canetinha, na hora que eu vinha com uma, já tinha secado, mas não tinha secado muito bem, mas não tinha secado o suficiente e nem molhado, não estava molhado o suficiente para eu conseguir fazer o degradê. Então eu passei uma base mais bege, vim com o azul e logo depois vim com o tom meio lilás e fui tentando fazer esse degradê funcionar. Ele ficou meio marcadinho, mas eu tentei utilizar uma técnica da minha cabeça e esperei que desse certo. Nesse momento, eu não vou negar que eu me senti muito expert fazendo essa base bege e vindo com o azul e o lilás. Nossa, eu falei assim, eu sou muito inteligente. Tá dando muito certo. Mas teve uma parte que eu acabei realmente errando o tom. Eu comecei com o lilás e depois fui pro azul. E falei, droga, tava dando tudo certo demais. E aí veio e errei o tom da canetinha. Mas acontece, né? A gente dá uns truques, tenta arrumar ali para que dê certo. Nesse momento, eu já tinha dado uma segunda demão nas duas velas, na vinho e na azul escura. Eu tinha pintado de vermelho mais fechado e não tinha gostado porque ainda estava aberto. Para mim, um tom aberto. Então, eu vim com outra canetinha, com um tom mais vinho, e dei uma segunda demão. E nessa parte, ela acabou preenchendo a parte onde estava falhada e ficou um tom mais uniforme. A mesma coisa com o tom de azul. Eu preenchi com o mesmo tom de azul, mas como era a segunda camada, ele já deu uma preenchida na vela e ficou um tom mais uniforme. Uma coisa que eu queria falar é, gente, eu borro demais com essas canetinhas. Eu não sei o que acontece. Eu tento pintar certo, eu vou lá e borro. Eu tento pintar, vou lá e borro. O que acontece? Parece que eu tenho a mão tremida. Eu tento pintar direitinho e do nada borro. Né? Fiquei tão chateada. Parecia que eu nunca tinha pintado na vida. E olha, gente, eu já pintei, tá? Na faculdade, eu aprendi alguma... Eu tive até matéria de colorimetria e tudo mais. Mas era voltada para o meu curso. Então, eram outras técnicas que a gente usava. E também usava lápis. Não, era mais controlado na hora de pintar. Não era com canetinha. Na faculdade, inclusive, eu tive aula de desenho de observação. Então, a gente parava assim num ponto e a professora falava, pinta e desenha aquele lugar com sombras e tudo mais. Pinta não, mas era mais desenhar. E aí a gente vinha pintando com as sombras, mas era assim, grafite, né? E a gente chegava lá e se a gente errasse o ponto de fuga, onde era o ponto e tudo mais, levava nota baixa. Então você tinha que saber desenhar e tinha que fazer os pontos certos, senão reprovava na matéria de desenho. Pois é. Chegamos na boia, eu não lembrava que cor era a boia. Na verdade, não era nem a cor, mas era qual era a parte branca e qual era a parte vermelha. Às vezes a cabeça dá um branco, deixa a gente, ó, perdidinho. O tom que eu fiz o deck foi onde eu fiz os detalhes do barco. Então, onde ficam as velas, a madeira ali que segura as velas, eu achei melhor pintar do tom do deck, que foi o tom de madeira que eu mais gostei.
Já a corda que segura a boia, eu pintei do tom mais escuro ali do barco, que eu tinha comentado, que tinha um tom mais caramelo. Foi onde eu pintei a corda. Eu falei, olha só, era aqui que eu deveria ter usado esse tom. Tá vendo? São experiências para as próximas aventuras que a gente vai ter. Terminando, eu não detalhei a madeira que segura as velas. Eu só pintei mesmo, ali era muito pequeno. Eu falei, vai acabar embolando uma curvinha na outra, porque as pontas dessa caneta não são tão pequenas. Então acaba que se a gente tenta fazer um lugar muito pequenininho, muito detalhe, as cores vão borrando uma nas outras e não vai ficando bacana. Já as latas, os objetos que estavam dentro do barco, tentei pintar também dos tons escuros. Eu não sabia que ia ficar tão escuro assim, achei que ia clarear conforme ia secando, mas não clareou tanto assim e ficou escuro mesmo. Pelo menos vai combinar com a temática dessa página que eles estão velejando ao anoitecer. Algo assim. Eu demorei um tempão também para descobrir qual era a página que estava se referindo lá no começo, que tem, a gente pode pintar qual a página, né? E essa lata aí ficou escura e pensei, vamos pintar dentro da lata da mesma cor que fora, só que eu vou dando várias demãos e aí vai ficando escuro. Para mim era uma ótima ideia. Seguindo, finalmente fomos para o mar. O mar foi desafiador, porque quando eu tinha que parar para pintar um lado, o outro secava e quando eu voltava, manchava. Alguém sabe alguma técnica para a gente pintar algo tão grande assim, sem ficar nesse estado? Eu fiquei desesperada. Ia para um lado e secava, eu tentava pintar rápido e vinha para o outro lado e tentava pintar rápido. Eu imaginei que dava para corrigir se eu pintasse com uma segunda demão. E o que eu na hora não pensei ao invés de eu continuar até parar em algum ponto, não, eu parava no meio do desenho e depois voltava para pintar, o que deixava mais visível ainda a parte marcada do desenho. Ai, foi triste, foi triste. Depois que eu vi a burrada que eu tinha feito, eu imaginei, não vai ter camada que vai conseguir dar conta desse erro que eu cometi. Quando houver algo tão grande assim, alguém sabe me dizer como é que a gente faz para poder ficar melhor? Eu tive uma ideia de mesclar também algumas cores de azul. Não fez muito sentido, na minha cabeça fez um pouco. O que eu pensei, mais perto de mim, eu ia fazer um tom mais claro de azul e mais pro sol um tom mais escuro. Só que, pensando bem, deveria ser ao contrário, porque mais perto do sol tinha que ficar mais claro e mais perto de mim mais escuro. Abafa, vamos fingir que isso não aconteceu e vamos seguir para a parte onde eu estou fazendo o degradê desse azul. Também não veio muito tons de azul que desce, que dá para fazer céu, água, essas coisas. Então eu peguei esse tom de azul mais esverdeado. Peguei a tonalidade mais clara, eu tinha 2 tons que eram bem parecidos, que era uma tonalidade escura e uma tonalidade mais clara. O que acontece? Um desses azuis estava falhando e eu só descobri na hora. Quando eu fiz o teste dessa cor, ele não estava falhando, mas quando eu fui pintar o degradê ali do meio, tive uma baita surpresa. Infelizmente, a cor estava falhando e começou a dar o erro que, inclusive, estava dando nas garças. O problema é que nas garças não dava para ver tanto a falha, porque eu tô mais claro ali, então não deu para ver tanto. Mas com o azul ficou muito estranho, muito estranho. E outra, eu descobri também que se a gente não espera secar totalmente e vai passar outras demãos, começa a sair o papel. O papel começa a ficar esbranquiçado, começa a ficar estranho. Tem uma parte que eu fico tocando o papel porque eu fico com medo do papel rasgar ali na minha mão e eu perder o meu desenho. Tanto que eu começo a fazer esse degradê e não estava dando certo, o borrado continuou, eu só segui com a vida.
Aí é que eu começo a pintar com esse tom de azul médio, que infelizmente, olha como ele tá borrado, olha como ficou feio essa pintura. Ela ficou marcada mesmo em pequenos espaços. Ali entre a parte da madeira e as velas do barco, você viu, é uma reta. Na hora que eu passo a canetinha, ela já vem toda borrada. Eu tentei passar uma segunda demão, só que ainda não ficou bacana, então eu peguei o tom mais escuro e vim pintando para ver se ficava melhor. Ficou melhor realmente, como vocês podem ver, melhorou um pouco o tom da água, ela não ficou tão borrada, mas não ficou uma pintura tão bonita. Perto do sol, a referência que eu tinha pego do Google tava com aquele sol bem no meio ali da água, sabe, brilhando. Eu queria que tivesse esse efeito daquela água brilhando ali perto do pôr do sol. Então, eu deixei essa parte mais clara e imaginei como é que a gente vai fazer essa parte mais clara. Eu imaginei um azul mais claro, tentando tirar essa técnica da minha cabeça. De novo, tem coisas que eu acabo não vendo e acabo inventando da minha cabeça, pensando que vai dar certo. Se vai dar ou não, a gente só descobre no final, não é mesmo? E vim com esse azul mais céu, aí dei uma segunda camada nele, não ficou bom porque eu achei que ainda estava muito claro comparando com o tom do azul que eu tinha escolhido para o mar, e falei, vou colocar roxo. Para mim, o roxo funciona muito com essa parte de se mesclar com o azul. Gente, isso é na minha cabeça, tá? Lembrando, eu não sou profissional. São imaginações e coisas que vão se passando pela minha cabeça e eu vou aplicando, porque é assim que funciona a nossa vida, né? A gente vai tocando ela do jeito que a gente imagina. E eu cheguei e falei assim, vou fazer as sombras, eu quero dar um toque mais profissional para esse desenho, vou fazer sombra. Então, a tonalidade que eu pintei o mar, a parte mais escura do mar, eu vim fazendo essas coberturas ali na água que já tinha no desenho. E falei, mas eu quero um ponto de luz também. Vim com a caneta de gel branca. Gente, essa caneta me deu uma dor de cabeça porque eu comprei um kit de canetinha no Shopee que veio essa branca, veio uma prata e veio uma dourada. Só que essa era a única que não veio funcionando e eu só comprei o kitzinho porque eu queria a branca. Porque esse era o kit mais barato que eu tinha achado na Shopee. O que eu fiz? Tirei a tampinha, tirei o bico da canetinha, assoprei. Eu sei que voltou a funcionar. Nessas horas, eu me sinto o próprio Bob o construtor, resolvendo todas as paradas. Mudando da água pro vinho, aí eu quis fazer aquela parte do brilho do sol. Nesse momento, eu fiz vários pontinhos, fiz uns pontilhismos aí para ver se eu conseguia chegar naquele efeito de brilho do sol. Ficou igual o brilho do sol? Não ficou, mas também não ficou de todo mal. Eu achei que deu uma graça pro desenho, deu um ar de que estamos tentando fazer algo bacana pro nosso desenho. Eu fiz bem próximo do sol, fiz nos bichinhos também. Fui fazendo em toda a área ali que eu queria que ficasse um pouco mais claro, ou que demonstrasse um movimento da água. Eu comecei a fazer esses pontinhos. Depois eu vejo se eu descubro alguma técnica de água. Eu tinha visto até uma, só que parecia umas pedras e eu não gostei muito. Então, por isso que eu resolvi pintar a água toda de uma cor só. Eu queria que esse tom ficasse todo de água, mas eu queria algo que desse a intenção de movimento para a água, sem ser aquela técnica que eu tinha visto que parece umas pedrinhas da água, sabe? Eu acho que fica meio estranho. Chegando na pintura dos ursinhos. É a parte mais fofinha, eu deixei por último porque eu tava muito ansiosa para pintar, só que eu queria ver como ia ficar o cenário para começar a trabalhar nos ursinhos. Nesse eu queria fazer um quadriculado bem bonitinho. Eu fiz a olho, eu não coloquei régua em nada, na verdade. Aí nas separações eu fui a olho e fui fazendo, confiando nas minhas habilidades de que eu faria reto.
O único problema é que eu não tinha colocado a cor de fundo e depois esperado secar e depois ter feito a parte do xadrezinho. Eu passei depois e o que é que aconteceu? As cores ficaram borradas uma nas outras. Ai, gente, uma chateação. Então, eu peguei uma nanquim e vim reforçando todas as linhas que eu tinha feito inicialmente. Ai, eu fiquei tão chateada que isso aconteceu, mas não ficou de tão ruim assim. Também com a nanquim, eu fiz um detalhe ali na manguinha dele. Eu fiz uns pontinhos, ali, uns tracejados. As únicas coisas que eu sei fazer de técnica é tracejado, linhas retas e pontinhos. Eu só sei fazer isso. Então, basicamente, até eu aprender outras coisas, os meus desenhos vão ter só isso, gente. Me desculpem, mas é assim que vai acontecer. Eu amo roupa que combina. Eu peguei e fiz o mesmo tom do macacãozinho dele, eu pintei o chapéuzinho. Eu amo conjuntinho, inclusive eu uso conjunto, eu acho a coisa mais fofa do mundo. E eu falei, não, ele vai ser assim, ele vai ficar todo combinandinho, porque eu acho a coisa mais fofa desse mundo. O meu medo era errar na cor desses ursinhos. Eu peguei o tom mais marrom, eu vi esse daí eu sabia que ia ficar mais claro, porque eu fiz um teste no Canson e no Canson estava bem mais claro. Eu falei, não, gente, não é possível que eu vou errar nesse ursinho igual eu errei nos baldes, que inclusive clareou um pouquinho mais. Prestem atenção. O balde que eu falei que ficou tom escuro, eles acabaram clareando. Não ficou tão claro quanto eu queria, mas clareou. E olha esse ursinho, gente. Ele ficou com um tom de ursinho de verdade. Ele ficou muito fofo. É um tom de marrom frio, só que ele é mais escuro da cor que eu pintei a lontra. Eu achei que ficou muito fofo. Eu resolvi não fazer nenhum detalhe no ursinho, nem na cachorrinha, porque eu já não queria errar onde eu já estava errando. Então eu falei assim, não, o básico também funciona. Vou pintar ele só de uma cor e depois eu vejo se eu consigo fazer algumas manchinhas no próximo desenho, eu aprendo a fazer umas manchinhas neles, dou uma olhada ali para ver se eu consigo. Apesar que eu gosto também da minha própria criatividade, não queria ficar comparando os meus desenhos com esses que a gente vê aí pela internet, né? É muito injusto, porque tem gente que pinta muito bem, fica parecendo um quadro, e não é essa a minha intenção de já chegar aqui e tudo parecer um quadro, porque a gente fica perdido e a gente fica comparando e acaba ficando chateado. A cachorrinha, eu quis colocar minha cor preferida, que é rosa. Só que eu não queria um rosa muito neon e tudo mais, e pintei desse rosinha. Depois ele fica um pouco mais clarinho. Mas eu achei muito fofo também. Tem gente que coloca roupinha, né? Quando ela tá assim, sem a roupinha. Mas eu deixei assim, porque eu achei muito fofo. Eu não queria inventar muito. Já na bolsa, outro erro, gente. Achei que ia ficar um tom vinho bacana, mas acabou que é esse tom meio de uva e ficou extremamente escuro e não dava para enxergar nenhum detalhezinho da bolsa. Então eu tive que tirar alguma ideia da cabeça, inclusive do kitzinho que eu falei que veio a branca, a prata e a dourada, eu usei a prata aqui nesse desenho. Eu vim arrumando a bolsa com os pontinhos prata, já já a gente vê. Pintei o gatinho de laranja. Esse laranja ficou um tom de laranja muito forte. Não era essa a minha intenção. Eu queria ter pintado ele de um tomzinho de laranja mais pastel. Na hora que eu vi, já tinha feito a merda aí. Então, a cagada deu tudo errado. Como o desenho tinha pouquíssimo estampa, não tinha nada que pudesse, assim, ter mais personalidade, eu resolvi mexer nas velas. Então, o que eu fiz? A coisa que eu sei fazer, que é pontinhos. Então, eu fiz pontinho na vela, fiz esses pontinhos brancos. Eu achei que acabou ficando muito fofo, que ficou parecendo que ele pegou uma toalha de mesa e colocou ali na vela. Ficou muito fofo, uma toalha de mesa ou um lençol de cama e colocou ali para velejar. Ah, eu achei que ficou fofo, criou uma história para esse desenho. Conforme a gente vai fazendo os detalhes, a gente vai percebendo lugares que esquecemos de pintar antes.
e vamos melhorando. Embaixo do braço do ursinho eu tinha esquecido de pintar a parte da vela. Então eu tive que pegar o tom de vermelho aberto, depois mesclar com o tom de vinho e depois esperar secar tudo e vir com a caneta branca para fazer o pontinho, porque senão ela ia mesclar com o tom da canetinha e ela ia ficar vinho também. Então tem que esperar secar para usar o branco. Resolvi de novo entrar no meu modo criatividade. Como eu falei, eu só sei fazer pontinhos, tracejados e linhas retas. Desse jeito, agora eu quis vir e fazer as folhas. Folhas que eu não sabia fazer, folhas que eu não testei antes e vim aqui fazer. As folhas, eu queria fazer a mão livre, que elas ficassem meio trêmulas, e elas não ficaram. Ficaram extremamente grosseiras. Bom, experiência para a próxima. Elas ficaram muito grossas e as pequenininhas até ficou ok, mas as folhas em si, ai gente, uma tristeza, viu? Não ficou tão bacana. Vendo no geral, não dá um impacto muito grande, porque eu fiz uns tracejadinhos ali, dei uns toques ali e ficou menos pior, mas não ficou bom. Eu assumo essa, que não ficou muito bacana. Chegamos à hora do prata brilhar, porque já foi a vez do branco, agora é o prata. Eu fiz esses detalhes de costura na bolsa para dar o ar do charme ali. Melhorou a tonalidade, porque tinha ficado realmente muito escuro e ficou nesse tom mais aberto, assim, deu uma aparência de que ela tá mais clara com o detalhe da caneta prata. Na bota, eu fiz o que eu sei fazer. Linhas retas. Só que não ficaram tão retas assim, porque, de novo, eu fiz a olho. Eu confio nas minhas habilidades. Não ficou tão reto, mas ficou reto o suficiente pra botinha. Eu tinha borrado bastante a botinha, então eu vim acertando o cananquim também. Chegamos na última vela. Essa última vela, de primeiro eu ia deixar ela sem nada. Mas faltou a graça, entendeu? Faltou dar a minha personalidade. Falei, não, essa também vai ter algum detalhezinho. E resolvi fazer corações. Então eu fiz bolinha, bolinha e fazia um V. Bolinha, bolinha e fazia um V. Porque eu queria corações bem pequenininhos, pra ficar delicado. Tô quase finalizando o desenho, ele já tá quase pronto. Eu resolvi de última hora fazer um detalhe no gato, não era para eu ter feito isso. Eu não sei de onde que eu tirei a ideia de fazer tracejado no gato e depois pintar. Eu fiz isso lá na primeira página de todas, que eu pintei a cachorrinha de azul, mas não era para eu ter feito isso. Olha aí, finalizei o desenho, fiz algumas sombras. Infelizmente, o plástico não sustentou, manchou ali a tartaruga. Na próxima eu uso um papel, porque o plástico escorrega. Olha que lindo, gente, que ficou. Pintei o tópico velejando ao anoitecer, mas esqueci de colocar o plástico embaixo. Acabou manchando. Na próxima vai dar certo, hein? Um beijo, até a próxima. Tchau!